Vou dar então início à sessão. São 14 horas e 3 minutos. Penso que podemos então começar e durante a sessão, claro, vão surgindo novas pessoas, mas não haverá problema. Então, nós trocámos aqui um bocadinho a ordem da sessão. Portanto, vamos dar primeiro a voz à doutora Maria Madalena Ferreira. Ok, pode ser. Só um bocadinho. Eu vou só então apresentar-me para que todos saibam quem eu sou moderadora desta sessão, sou a Cláudia, e aproveito para dizer que o webinar está a ser gravado e será disponibilizado aos participantes e mais tarde ao público em geral através do YouTube de Riscos, que eu depois deixarei no chat. Portanto, se alguém se opuser a ser gravado, peço que deem essa indicação no chat aqui do Zoom para que o vídeo seja editado caso necessário. Relativamente às comunicações, cada orador terá 15 minutos para falar e os participantes que queiram fazer alguma questão, deixem, por favor, todas as questões no chat para que depois, no final da sessão, na parte do debate, temos 15 minutos para o debate, na parte do debate, portanto, eu consiga ir ao chat buscar as vossas questões que serão depois respondidas pelos oradores. Caso pretendam, também podem ir procurar o e-mail do orador e enviar diretamente um e-mail com as vossas questões para o orador. Mas vamos então dar início ao painel, subordinado ao tema Riscos e Educação. Passo agora então a palavra à primeira oradora, à professora Maria Madalena Ferreira, agora sim, investigadora do CEGOT, que nos traz o tema A Importância da Disciplina Auditoria Ambiental na Formação de Geógrafos na Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Rondônia, Amazónia Ocidental, um exercício pedagógico em ambiente real. Doutora Maria Madalena, pode começar. Ok, agradeço a atenção de vocês, a presença de todos. Eu acho que eu estou com o som duplicado. Isso? Está ótimo, pode continuar, pelo menos. Ok. Tem como você acelerar para mim o PowerPoint? Eu estou clicando aqui, ele não entra. Aí. Passo os slides. Isso. Então, eu estou falando da Universidade daqui de Rondônia, fui professora há 30 anos, estou aposentada, faço parte aí em Portugal e uma parte aqui. Esse ano não pude voltar por causa da pandemia, já sou uma pessoa de risco. E a minha experiência nesta disciplina, eu fui professora do Departamento de Geografia, trabalhei essa disciplina acho que uns 15 anos, mais ou menos. E por que eu apresentei esse trabalho com esse tema? Porque a disciplina auditoria, ela prepara o aluno para o trabalho multidisciplinar e o trabalho em equipe e o conhecimento da legislação para gerenciar o meio ambiente. Essa disciplina tem 80 horas, ela é oferecida no 9º período, e a importância dela está porque o aluno, além de preparar para conhecer a legislação, ele também já se preparou com as disciplinas fundamentais para a análise do meio ambiente. Pode seguir. Pode seguir. Ela é baseada no conceito de sistema de gestão ambiental, para conhecer o grupo da ISO 14000, e o trabalho é multidisciplinar.
né? Principalmente nas atividades ligadas à auditoria, perícia e elaboração de laudos ambientais, que são instrumentos que se utilizam muito para aferir os crimes ambientais, os acidentes ambientais, vamos dizer assim, né? E isso é uma atividade aplicada à empresa. A ISO, né? O grupo da ISO é aplicado ao contexto das empresas. Pode ir girando, por favor, senão eu vou ficar meio perdida aqui. Alô? Oi. A metodologia ela é trabalhada em 4 fases, principalmente. E, no primeiro momento, a gente trabalha o contexto da apresentação dos conceitos, o conteúdo da legislação e a importância da gestão e monitoramento ambiental. No segundo momento, o grupo de alunos se reúne para escolher o tema, e esse tema, geralmente a gente escolhe os alunos, né, escolhem um tema de interesse dele. Esse ano, o ano de 2016, não tiveram muita escolha, foi trabalhado em cima de uma área de um acidente ambiental que ocorreu praticamente dentro da cidade, e se trata de um deslizamento de terra dentro no pátio de uma empresa fornecedora de petróleo. Se trabalhou bastante as imagens de satélite antes e depois do acidente, e a última fase, o gabinete, que é a produção do relatório circunstanciado e do laudo pericial, praticamente dito, né? O laudo, nesse caso, feito como uma atividade pedagógica, para eles aprenderem a fazer. Por gentileza, pode abrir. Pode seguir. Cláudio. A próxima. 2016, esse acidente aconteceu em 13 de agosto de 2016. A empresa dona do empreendimento chama-se EMAN, ela tem empreendimentos no Brasil inteiro. E, nesse caso de Porto Velho, ela instalou um posto. Está aqui, Amadar. Um posto de distribuição de subsídios de materiais de petróleo e asfalto. Cláudia, pode seguir, por gentileza. Porto Velho é uma cidade... Deixa eu trocar aqui. Porto Velho é uma cidade, um município, ele é o maior do estado, onde está sediada a capital, né, a cidade administrativa. Em 2010, ela tinha 432 mil habitantes, atualmente está em torno de 539 mil, porque as usinas potencializou o crescimento da cidade, do município, e boa parte dessa cidade, ou seja, 80% da população mora no município, na mancha urbana, na área urbana. Esse empreendimento está dentro da cidade, praticamente, e ele é um resultante, né, da presença da usina. Nesse trecho do acidente, o Rio Madeira tem em torno de 500 metros, 1.000 metros, e a legislação, né, do Código Florestal diz que rios acima de 500 metros de largura tem que ter uma APP preservada, né, uma área acima de 100 metros. Esse porto JP, que é de propriedade da IMAN, ele está dentro de um bairro que se chama Triângulo. Esse bairro é um bairro que teve origem à cidade de Porto Velho. Pode seguir. Pode seguir, Cláudia, por gentileza. Eu não estou conseguindo acelerar aqui. Cláudia. Está bom? Isso.
Aqui tem a mancha, né, do acidente e o deslizamento. Volta uma, por gentileza, as duas fotografias. Tem como você voltar, Cláudia? Não consigo voltar para trás, não me permite. Pois é, aqui está bom. Ainda assim. Tá. O Rio Madeira é um rio amazônico, tem os seus contribuintes principais nos Andes, nos altiplanos andinos, portanto, a hidrologia dele é influenciada pelo degelo dos Andes. Então, na época de chuva, que começa em outubro e termina em abril, nós temos bastante influência do degelo, que é o caso que provocou aquela enchente de 2014, que inundou praticamente a cidade inteira. E um dos fenômenos que ocorre aqui no Rio Madeira são as terras caídas, né, que é um processo erosivo de natureza pluvial, que provoca o desmoronamento e deslizamento de terra. A parte que desmoronou era o lugar onde ocorria o estacionamento dos caminhões que deslizaram. Em média, no dia do acidente, tinha em torno de 12 carretas, cada uma pesando 440 toneladas cada. Então, o que é importante desse evento é que a disciplina, né, em relação à disciplina, ele é uma disciplina que prepara o aluno para a atividade multidisciplinar, a convivência entre vários profissionais, né, no caso, para reconhecer as evidências em campo e a busca de solução de sugestões sobre a tomada de decisão. É uma disciplina que a auditoria ambiental ela é importante porque ela prepara o aluno para reconhecer o grau do acidente, da situação ambiental, da qualidade ambiental, e dá suporte, oferece sugestões alternativas para a tomada de decisão. Se você puder voltar naquelas duas fotografias, eu gostaria. Tem como você voltar? O que é interessante desta disciplina, ela prepara o aluno para reconhecer o grau do acidente, as evidências que existiam, que daria, no caso de uma avaliação ambiental, que dê elementos para a tomada de decisão e trabalhar a questão da legislação. E no caso da ISO 14000, o que se trabalha ali? Que é uma legislação voltada para que a empresa faça o seu monitoramento ambiental, sua avaliação ambiental anualmente, para que não chegue no ponto de um acidente desse. No caso dessa irmã, ela estava irregular, ela não tinha IARIMA aprovado na Secretaria de Meio Ambiente, ela não tinha nenhum documento dentro oficializando, ou seja, autorizando que ela atuasse com transporte de petróleo, no caso, e infringiu a lei do Código Florestal, que é uma instalação de um empreendimento de grande porte e de alto risco nas margens de um rio que tem toda uma geomorfologia sensível, né? Uma suscetibilidade do terreno, e ele se instalou exatamente no lugar que não deveria. Então, nesse caso, os alunos fizeram lá um relatório circunstanciado, adaptado para a estrutura de um laudo pericial, para que eles aprendessem a construir, elaborar esse tipo de documento e dar suporte para a tomada de decisão, tanto para o gestor público ou para a empresa. Né? Então, é uma disciplina bastante interessante, bastante procurada pelos alunos, e aí, no desse caso aqui, o documento final acabou indo para o Ministério Público, dando suporte para a avaliação
da conjuntura pelos procuradores do Ministério Público. Doutora Maria Madalena Ferreira, peço-lhe que termine, entretanto, com os protocolos todos e acima, já lhe dei aqui mais 5 minutos por causa dos problemas técnicos, peço então que termine para passarmos a palavra à próxima oradora. Já terminei. Então, só isso aqui, mostrando as duas fotografias, a importância da disciplina está no contexto da preparação do aluno para trabalhar a conjuntura da legislação, reconhecer os indicadores de um acidente ambiental, potencialmente a partir de análise de imagem do trabalho de campo, e a convivência com as equipes multidisciplinares, com outros profissionais, no contexto da inserção dele no mercado de trabalho. É isso. Muito obrigada e fico à disposição para perguntas. E desculpa as entraves, os entraves. Bem, muito obrigada, doutora Maria Madalena Ferreira, peço desculpa por todos estes problemas técnicos, peço a todos os oradores que preparem logo as suas apresentações, de modo a que assim que vos der a palavra, tenham logo a apresentação preparada. Neste caso, vou dar já a palavra à doutora Carolina Almeida, estamos ainda à espera de uma série de outros oradores, e nesse sentido tive de trocar aqui a ordem, portanto, vou dar então a palavra à professora de Geografia no Brasil, doutora Carolina Almeida. Então, eu peço que vocês olhem a minha gravação que eu pedi por e-mail, que pudesse ser a própria gravação mesmo. Vou já passar então. Ok. Meu nome é Carolina Vieira Caldeira de Lima de Souza Almeida. Eu sou professora da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Rio das Ostras. A coautora do trabalho é a pós-doutoranda Adriana Filgueira Leite, que faz parte da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, bem como o NESA, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais. Esse trabalho surgiu justamente dentro do Programa de Pós-Graduação em Geografia, em conjunto, em parceria com o NESA. O título do trabalho são as inundações nas aulas de Geografia, ferramenta de conscientização e prevenção do risco, com caso na rede pública de ensino de Ururaí, em Campos dos Goytacazes, Brasil. O objetivo do trabalho, então, foi propor práticas educativas a partir do tema inundações, porque este era um tema que permeava a realidade desses alunos envolvidos durante a pesquisa. E o período da realização foi de 2015 a 2018. Então, sobre o bairro, ele se situa na cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Faz parte do distrito sede de Campos. Suas raízes estão atreladas ao meio rural, principalmente a questão da cana-de-açúcar, e possui uma população de baixa renda. O bairro ainda ele se localiza nas margens do rio Ururaí e do canal Cacumanga, apresentando chuvas concentradas no verão e baixos totais pluviométricos anuais. A Baixada Campista, que é onde o bairro está inserido, é uma planície fluvio-marinha com uma extensa rede fluvial de canais, rios e lagoas. E, de certa forma, possui, então, uma ligação direta com o Rio Paraíba do Sul, que é um rio importante no sudeste brasileiro, justamente devido a esses canais artificiais que os interligam. O rio Ururaí, então, ele vai nascer na Serra do Mar, com o nome de Rio Imbé, e vai desaguar na Lagoa de Cima. A partir de então, ele vai ser chamado de Rio Ururaí e vai desaguar na Lagoa Feia. Com relação às inundações no local, por meio da pesquisa, nós podemos observar que existem diversos fatores que vão influenciar as inundações, como as chuvas, por serem concentradas durante o verão, a topografia muito plana, já que faz parte de uma baixada, a má gestão dos canais que eu citei agora há pouco, a construção de diques irregulares, a questão do assoreamento desses mananciais, a ausência de mata ciliar e um crescimento populacional que não foi acompanhado pela infraestrutura necessária. Então, com relação aos procedimentos metodológicos e, de forma geral, as atividades que foram realizadas com os alunos e com os professores,
eu dividi em 3 etapas, que a primeira ocorreu em 2015, a segunda em 2016 e a terceira entre 2017 e 2018. De forma geral, teve a questão do levantamento bibliográfico, estudos exploratórios, questionários, reuniões com os professores, aula de campo, jogos, pesquisa e apresentação de seminários por parte desses alunos, a criação de um grupo focal e entrevistas com os professores. Já no final, ocorreu a divulgação dos resultados junto à comunidade que participou. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados e a discussão desse trabalho, desse projeto. As escolas envolvidas foi o Colégio Estadual Dom Otaviano e o Colégio Estadual João Borges Barreto, ambas escolas públicas do bairro. No início tinha cerca de 120 estudantes que participavam, porém esse número foi caindo ao longo da pesquisa. A faixa etária deles, então, no início era entre 14 e 19 anos e a maioria composta pelo sexo feminino. E tivemos também o auxílio de 3 professores. Com relação ao levantamento da percepção dos alunos que foram envolvidos, percebemos uma mudança significativa com relação ao fenômeno inundação, risco e recursos hídricos, o que eles compreendiam sobre o assunto. Então, no início, por exemplo, da pesquisa, os alunos tiveram dificuldade de reconhecer os recursos hídricos do bairro e próximos a eles. Eles sempre associavam aos recursos hídricos distantes do bairro. E a maioria considerou importante o aprendizado sobre a prevenção contra os desastres, porém a minoria alegou ter acesso a esse tipo de informação. Quando questionados o que torna uma residência área de risco, eles conseguiram associar as enchentes, porém eles não se enxergavam como moradores de áreas de risco, porque eles consideravam que essa situação cabia somente àqueles que tinham sua residência localizada à margem do rio, o que eles chamam de beira do rio. Em relação aos fatores que geram as inundações, eles tiveram dificuldade de identificar os fatores locais que desencadeiam as inundações no seu próprio bairro. Porém, eles souberam informar com clareza quais são esses locais que são inundados com maior frequência. Em relação ao desenvolvimento de materiais e de práticas que pudessem ser aplicadas em sala de aula, lembrando aqui que todas essas atividades foram criadas junto com os professores que ministravam a disciplina de geografia nessas turmas. Então, vamos lá. A princípio foi feito um vídeo, foi apresentado um vídeo onde foi gerado um debate sobre o que é inundação em Uraí, o que é desastre, risco. Depois, ao longo do caminho, foi feito aí diferentes tipos de jogos, criamos diferentes tipos de jogos que pudessem atrelar o currículo desses alunos junto com o tema inundação, junto com a abordagem do risco. E foi feito também aula de campo, inclusive diversos alunos nunca tiveram oportunidade de ir a campo nesses locais, nesses pontos que nós fizemos a pesquisa juntamente com eles. E a partir da aula de campo, eles dividiram-se em grupos e se propuseram a responder a alguns questionamentos que eles criaram a partir da aula de campo. Por exemplo, aqui nessa imagem mostra um dos jogos, que foi o jogo dos erros, onde tinha um mapa errado, com informações erradas sobre o bairro e sobre a estrutura de um mapa. Eles identificaram esses erros e depois que eles identificaram os erros, eles tiveram acesso ao mapa correto, onde puderam fazer a comparação. Com relação ao seminário, a pesquisa que eles fizeram, eles propuseram os seguintes temas: relevo e solo, vegetação, usos do rio, clima, transformações urbanas e questão social. E foi interessante porque durante a pesquisa eles levantaram esses questionamentos e tentaram responder esses questionamentos com base em quais fontes? Em sites, em observação pessoal, em pesquisa de campo, que eles foram novamente a campo, entrevistas com o antigo morador, pesquisa em jornais, em telejornais locais.
Então, só para dar um exemplo, quando se tratou de relevo solo, alguns questionaram como ocorre a inundação em área de brejo, como ocorre uma inundação em relevo de planície. Quando questionados sobre vegetação, eles se questionaram com qual finalidade foi retirada a mata ciliar em Ururaí. Quando os grupos que ficaram responsáveis pelas transformações urbanas perguntaram-se quem são essas pessoas vulneráveis às inundações, como surgiu a usina do Cupim, quando se tratou da inundação, de que forma a rotina dos moradores foi alterada, se propuseram responder como ficaram os moradores vítimas das inundações, qual foi o papel da defesa civil. Então, tudo isso daqui foram questionamentos que eles levantaram e que eles propuseram-se a responder. Para concluir, podemos colocar algumas situações aqui. A primeira é com relação aos professores, que os professores que foram envolvidos na pesquisa, eles relataram que não utilizavam as inundações locais como temas geradores do debate em sala de aula, porque eles consideravam pertinente somente citá-las em algumas situações. E após a pesquisa, eles passaram a utilizar o material criado, eles passaram a incorporar esse debate em suas salas de aula. Já os alunos, observamos o seguinte, que ocorreu uma melhor compreensão das causas e dos fatores que agravam as inundações em seu bairro, proporcionou a esses alunos um conhecimento mais específico acerca de uma categoria de desastre que afeta a vida deles. E, de certa forma, ocorreu a desconstrução e reconstrução de alguns conceitos com esses alunos, porque permitiu que eles reconhecessem, tivesse uma percepção crítica a respeito dos processos socioambientais que atuam em sua realidade. Então, foi gratificante ver essa caminhada desses alunos antes e agora, já no final do processo. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos e finalizo aqui a minha apresentação. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina Vieira. Não sei se pretende adicionar aqui mais alguma coisa à sua apresentação. Não. Vamos então à doutora Andreia Cristina Barroso Cardoso. Olá. Olá. Boa tarde a todos, peço desculpa que a internet tem tido aqui alguns problemas. Doutora Andreia Cardoso, está então preparada para fazer a sua apresentação ou prefere que passemos o vídeo que nos enviou? Olá, doutora Cláudia, como vai? Bem, muito obrigada. Estou aqui com o Sérgio. Estamos ainda num período de muitas restrições no Brasil e com um pouco de dificuldade em acessar a internet, porque voltamos ao trabalho presencial. Eu gostaria muito que fosse utilizado o vídeo que enviamos. Agradeço. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu me chamo Andreia Cardoso, faço parte da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC Brasil. Estou aqui juntamente com o professor Sérgio Luiz Damiati e a Patrícia, né, que é a nossa pesquisadora, que fez parte desse trabalho que a gente vai apresentar para vocês hoje no 5º Congresso Internacional de Riscos. O nosso trabalho ele tem como título a Educação e Redução de Riscos e Desastres nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Então, para começar, é importante a gente dizer o seguinte, que a educação ela tem um papel imprescindível na construção e fortalecimento de comunidades escolares inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Isso evidencia a importância de um currículo contextualizado que considere a transversalidade e que contribua para a formação de estudantes críticos e protagonistas diante de problemáticas socioambientais. É neste sentido que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem buscado caminhos para contribuir com as políticas públicas relacionadas à educação em redução de riscos e desastres. A sigla que nós usamos aqui no Brasil
ERLD, em articulação com instituições que integram o Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil. Entre os diversos parceiros, né, gostaria de destacar o CEMADEM Educação, o Instituto Geológico, que faz parte da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, entre tantos outros parceiros que a gente vem conquistando, né, como os nossos parceiros, aliados aí nesse trabalho no âmbito pedagógico. Como um grande norte do nosso trabalho, nós temos o Currículo Paulista, a partir da Base Nacional Comum Curricular, né, conhecida como BNCC no Brasil. Os estados e municípios construíram os seus currículos a partir de diversas diretrizes, né, e baseados em habilidades, em competências. No estado de São Paulo, o nosso currículo é o Currículo Paulista. Tem aí para vocês uma imagem, né, de como o nosso currículo é apresentado, um QR Code também, para que vocês possam conhecer cada vez mais esse documento. E o nosso currículo ele é baseado em alguns eixos. Quais são eles? Aprendizagens dos estudantes, formação inicial e continuada, materiais didáticos, avaliação e infraestrutura. Como um grande pilar desse trabalho com o Currículo Paulista, nós temos os materiais de apoio ao currículo. Então, trouxe para vocês também, né, uma parte desse trabalho. A gente tem aqui uma capa do nosso São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno. Nós temos também o caderno do professor, esse, no caso, é do 6º ano do ensino fundamental, e o exemplo de uma atividade. E o QR Code também, que vocês podem acessar para conhecer mais o trabalho desenvolvido. E lembrando que a gente traz a questão da redução de riscos e desastres para esse material, para que mais professores e estudantes possam conhecer e trabalhar em cima dessa temática. No ensino médio, né, o material ele também apoia a implementação do currículo. A partir de 2021, já... Entendendo que as mulheres estão sendo apoiadas. E também o QR Code para vocês acessarem. Agora eu passo a palavra para o professor Sérgio Damiati, que vai dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. Obrigado. Bom, como a Andrea falou, então a equipe, né, da Secretaria de Estado da Educação, equipe curricular, ao fazer essas ações, tem o objetivo lá de divulgar a temática de educação e redução de riscos e desastres para a comunidade escolar, fortalecer a implementação do currículo paulista, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, contribuir para a formação e redução de riscos e desastres dos nossos professores, né, os estudantes, e aí a gente desenvolveu uma série de atividades, né, que é o que a gente veio falar aqui para vocês. Então, a gente faz isso através de campanhas, de videoconferências, de seminários, né, isso que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, a nossa área de estudo, né, então, aí eu tenho um mapa aí, do estado de São Paulo, né, a nossa rede ela é composta por 5.300 escolas, e a gente tem um público, né, de 3.600.000 alunos, e a gente conta também com mais de 190.000 professores em toda a rede, então é uma rede bem grande, e é um trabalho bem desafiador, né, apresentar redução de riscos e desastres para todo esse público. A gente, em 2018, mandou um formulário para as escolas, né, com algumas questões, a gente apresentou algumas aqui nesse trabalho, se a escola conhecia, né, o que era a redução de riscos e desastres. Então, pelo gráfico aí, a gente pode ver que 56% conhecia, já ouviu falar, né, em redução de riscos e desastres, 43,7% não. A gente fez uma outra questão, né, se a escola já desenvolveu algum projeto, né, de redução de riscos e desastres, e aí a gente percebeu que a maioria das escolas não tinham desenvolvido nenhum projeto. Então a gente começou a trabalhar com formação, né, desses professores em várias ações que a gente desenvolveu. Uma das ações, né, que a Secretaria fez junto com a Defesa Civil foi elaborar um curso
para estudantes, né? Esse curso é um curso gamificado que tem vários assuntos que trabalha com risco, então tem riscos de deslizamento, raio, inundação, acidentes domésticos. Então foi oferecido aos estudantes esse curso e foi um curso bem revolucionário, assim, ganhou vários prêmios, inclusive da ONU, um reconhecimento no primeiro curso. E aqui tem alguns slides aí do curso. O curso, um aluno recebia um jornal do futuro, né, falando que ia ter um desastre lá na comunidade dele, e todo o curso, a história do curso se desenvolvia na tentativa dele mudar essa história do futuro, né, que o objetivo do curso era esse, é bem interessante. Agora eu passo a palavra para a Patrícia para falar um pouco da campanha desenvolvida aí junto com o SEMADEM. A campanha é uma ação de mobilização nacional, se chama Aprender para Prevenir, e ela é realizada já há 5 anos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. Pode passar? Então, a primeira edição da campanha, em 2016, ela foi bastante especial, porque ela foi organizada em uma ação de parceria entre o SEMADEM, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo também. Então, aqui é uma imagem de uma videoconferência que foi o lançamento da campanha, que contou com mais de 2.000 participantes da rede estadual de São Paulo. Deixa eu passar. Em dados globais, então, as 4 edições receberam 309 inscrições no total, sendo do estado de São Paulo 107 inscrições, que vieram de 49 municípios e de 88 escolas estaduais da rede. E aqui no gráfico a gente tem como foi essa evolução, né, e esse número de participação ao longo dessas 4 primeiras edições. Tá? Diversas escolas estaduais foram contempladas ou por sorteio ou por prêmios de mérito, né, como reconhecimento de boas práticas. Então essas escolas receberam, um dos prêmios foi um pluviômetro semiautomático, que é essa imagem do lado esquerdo, para ser instalado na escola, e a partir disso a escola teria essa chance de fazer todo o monitoramento de chuva no seu espaço, no seu bairro. E também algumas escolas receberam um kit educativo com diversas publicações, materiais sobre redução de riscos de desastres, produzidos por outras instituições de São Paulo e nacionais relacionados ao tema. E aqui a gente compartilha também um pouco das boas práticas das escolas estaduais de São Paulo dentro desse tema de educação e redução de risco de desastres. Então, primeiro, são mapeamentos que foram realizados em áreas de risco no entorno das escolas, elaboração de maquetes, às vezes a partir desse próprio mapeamento realizado. Pode passar. E outras 2 experiências também bastante interessantes que vieram da última campanha do ano passado é a construção de estação meteorológica digital e também a realização de um simulado de evacuação escolar. Acho que vale lembrar que várias dessas iniciativas foram realizadas em parcerias com as defesas civis municipais que deram esse apoio e trouxeram esse conhecimento da realidade local para o público escolar. Bom, outras ações também que a gente desenvolve são seminários, né? Então, o ano passado a gente teve a oportunidade de ter o 3º seminário estadual de redução de riscos e desastres. É um seminário de boas práticas, então as nossas escolas, a gente prospecta, né? Exemplos de projetos que foram trabalhados nas escolas, e aí a gente dá visibilidade a esses projetos, né, com um público-alvo das
de 2 diretorias de ensino que fazem parte do território paulista. E são professores que têm a responsabilidade de formar os professores localmente. Então, é esse público que a gente trabalha com o seminário. E, além dos seminários, né, que é uma das principais frentes de trabalho da Secretaria, em parceria com todas essas instituições que nós citamos na apresentação, esse ano, excepcionalmente, devido à questão da pandemia e também a suspensão das aulas presenciais, a Secretaria ela criou o Centro de Mídias de Educação de São Paulo, né? É uma iniciativa nova que chega a gestores, professores e estudantes. Nós temos aulas semanais, né, dos componentes curriculares, formações, né, durante toda a semana. E aqui nós trouxemos para vocês 2 exemplos de aulas, né, do componente curricular de geografia. São aulas relacionadas à temática, né, que nós estamos apresentando. Então, fica o convite para todos vocês, né, que assistirem a nossa apresentação, para conhecerem essas aulas e verem os conceitos que a gente tem trabalhado com a rede estadual de ensino. Lembrando que essa aula é do 6º ano, mas que ela também, né, ela pode ser acessada por todo o público principalmente, né, do segmento da etapa do ensino fundamental dos anos finais, assim como o ensino médio também. E agora nós chegamos ao final da nossa apresentação, então nós temos aí um grande desafio, que é cada vez mais ampliar e fortalecer as nossas parcerias, implementar o currículo paulista, que ele apresenta possibilidades para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à redução de riscos e desastres, atrelados ao projeto pedagógico da escola. Então, a gente tem tentado fortalecer, por meio de processos educativos, participativos, com vistas à aprendizagem ativa, interativa e orientada para a ação que valoriza a comunidade na prevenção e mitigação dos riscos e desastres. Então, nós sabemos que o importante é o enraizamento dessa cultura de prevenção nas nossas comunidades escolares. Fica aqui as nossas referências para vocês e também o nosso muito obrigada. Eu passo a palavra para o Sérgio e a Patrícia se despedirem também. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada e espero poder trocar bastante com o pessoal de Portugal. Nós agradecemos e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Vamos então passar à próxima sessão, que é uma apresentação em vídeo, enviada pela investigadora do IGOT, a doutora Ângela Santos, com o tema Exercícios de evacuação e modelos de simulação baseados em agentes, contributos para o aprofundamento de planos de emergência em escolas. A apresentação é exercícios de evacuação e modelos de simulação baseados em agentes, contributos para o aprofundamento de planos de emergência em escolas. Como sabem, em Portugal é obrigatório a implementação de planos de emergência e a realização de pelo menos um exercício de evacuação por ano em escolas secundárias. Mas porquê a realização deste tipo de exercícios? Bom, servem para promover a sensibilização e preparação para o risco, testar o plano de emergência e garantir a segurança da população escolar durante situações reais de emergência. Neste sentido, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o comportamento dos alunos na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, durante um exercício de evacuação de emergência realizado em 2018, através da comparação entre a prática e a simulação computacional baseada em agentes. A figura 1 mostra a localização da escola, que se situa entre a Avenida de Roma, o Estádio 1º de Maio e perto da Avenida dos Estados Unidos da América. O nosso caso de estudo centrou-se em cerca de 20% dos alunos, ou seja, 284 alunos, distribuídos por 11 turmas e foi considerada apenas uma das 3 portas de saída.
O comportamento foi registado através da observação direta, fotografias e vídeos, obtendo-se imagens dos seus movimentos em vários locais. No final do exercício, os observadores, portanto os próprios autores, o delegado de segurança e técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa fizeram uma breve reunião de balanço de avaliação do exercício. Após regressarem à sala de aula, os alunos responderam ao inquérito. Em relação à simulação de agentes, o objetivo é simular o comportamento dos alunos e estimar os menores tempos de evacuação. A plataforma utilizada foi um código NetLogo. O layout da planta da escola foi construído em ambiente ArcGIS. Para a implementação, consideramos um comportamento aleatório, em que os agentes seguem um percurso em direção às portas, desordenadamente e evitando colisões. Consideramos ainda uma velocidade média dos agentes no metros por segundo. Os resultados da observação mostram que os alunos demoraram cerca de 4 minutos a chegar ao ponto de encontro, mas toda a atividade demorou cerca de 15 minutos. Apesar do exercício ter sido, em geral, ordeiro, a informação recolhida durante o exercício mostra que há espaço para se melhorar. O pátio da escola revelou ser insuficiente para acomodar toda a comunidade escolar, entre outros contratempos, nomeadamente os bancos do pátio em betão, que não são removíveis. Os resultados dos inquéritos mostram que 284 alunos participaram no exercício e, efetivamente, todos responderam ao inquérito. Os alunos estão divididos por 11 turmas com diferentes anos de escolaridade. O 7º ano tem 2 turmas, o 9º ano 3, 10º ano 2 e 11º ano 4 turmas. Cerca de 70% dos alunos já frequentam a escola há 2 ou mais anos e 95% já participaram de exercícios de evacuação na escola ou noutro local, não havendo ninguém que tenha participado pela primeira vez neste tipo de atividade. A grande maioria dos alunos percebeu a informação dada pelo professor, ouviu o sinal de alarme, saiu de forma ordeira e seguiu o percurso inicialmente estabelecido. Por fim, pedimos aos alunos para indicarem 3 procedimentos em caso de sismo e apenas 45% dos alunos soube indicar as respostas corretas. Aqui na figura 2 mostramos o cruzamento entre a motivação dos alunos para o exercício e a participação em exercícios de evacuação na escola. E o que é interessante é que quem está a participar pela primeira vez, 46% estava bastante motivado, portanto elevada motivação para o exercício. Os que já eram mais experientes tiveram uma motivação suficiente porque, apesar de acharem que o exercício é muito importante, como já conhecem e não é inovador, acham que foi um bocadinho aborrecido. Os resultados da simulação, este é o interface do NetLogo, portanto nós consideramos 20% dos alunos, 284, distribuídos por 11 turmas e aqui mostra-se então uma das 3 portas, há outra localizada mais ou menos aqui e outra localizada mais ou menos aqui, mas não foram consideradas neste estudo. Portanto aqui mostra-se então a planta do pátio da escola, aqui a cinzento são os vários edifícios e eles saem por esta porta aqui, que está assinalada a vermelho, os agentes estão assinalados a amarelo, a azul estão assinalados locais por onde os alunos têm que contornar, nomeadamente o campo de jogos e uns bancos em betão. A verde estão indicadas portas virtuais que nós tivemos que introduzir no modelo e que são portas por onde os alunos têm que passar e, portanto, a vermelha é a porta física. Vou mostrar então o interface. Portanto, este é o aspecto do modelo. Temos que fazer o setup. E, portanto, os alunos saem da porta e sempre que passam por uma porta virtual, uma porta verde, têm uma opção de escolha de percurso. Teoricamente eles teriam de andar juntos, mas o que interessa é o ponto de encontro, que fique a turma toda junta. E, portanto, alguns param, que é normal. Portanto, fazendo novamente, setup, go. Portanto, os alunos saem e têm a opção de virar à esquerda ou seguir em frente
e sempre que passam por uma porta virtual têm sempre a opção de mudar de direção. O que interessa é que todos os alunos de cada turma fiquem juntos. Portanto, que foi o que nós consideramos aqui. Portanto, todos os alunos de uma mesma turma ficam sempre juntos no mesmo ponto de encontro. Em relação à conclusão, o exercício estudado realizou-se em 2018 com cerca de 20% dos alunos e considerando então apenas uma das 3 portas de saída para o pátio. Em geral, os alunos saíram de forma ordeira e o tempo total do exercício foi de 4 minutos. Mas o pátio da escola não tem espaço para acomodar toda a comunidade escolar em segurança em caso real de emergência, por exemplo, sismo de magnitude elevada ou um incêndio. Com esta experiência foram implementadas algumas medidas nos exercícios posteriores, nomeadamente reforço da informação a toda a comunidade escolar sobre as regras de conduta em situação de evacuação das instalações escolares, nomeadamente aos novos alunos, no início do primeiro período escolar. A fixação de sinalética do sentido de evacuação em cada sala de aula, de modo à melhor utilização simultânea das 3 escadas de acesso e também as 3 portas para o ponto de encontro do pátio. Criação de uma página eletrónica sobre segurança no site da escola, com informação diversificada sobre a segurança na escola e outros contextos que estão aqui disponíveis neste site. Marcação dos locais de concentração de cada turma no ponto de encontro para melhor concentração e controle dos participantes. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Vamos então passar à próxima apresentação. Doutora Maria Rosado, que nos enviou um vídeo também e que penso que não está presente aqui na sessão ao vivo, mas temos então o vídeo. A doutora Maria Rosado é estudante na Universidade de Lisboa. Demais, gostaria, em nome do grupo de trabalho, de apresentar os nossos melhores cumprimentos, quer à Comissão Organizadora do 5º Congresso Internacional de Riscos, quer também a todos os participantes, desejando uma boa jornada de trabalho a todos. A presente comunicação intitula-se Plataforma Digital para o Transporte de Matérias Perigosas e surgiu por inerência a um trabalho académico que foi realizado no âmbito de uma unidade curricular do primeiro ano de mestrado em Riscos e Proteção Civil do ISEP Lisboa. Em termos de agenda de trabalho, iremos fazer aqui uma pequena introdução à temática dos riscos e à sua relação com a própria humanidade. De seguida passaremos para aquilo que é aqui o ponto central desta apresentação, o transporte de matérias perigosas. No terceiro ponto iremos abordar aquilo que gostaríamos de futuramente vir a desenvolver, a criação de uma plataforma digital de informação e no último ponto iremos apresentar também algumas conclusões e naturalmente algumas ambições para o futuro. Em termos introdutórios, enfim, todos nós temos a perfeita noção de que a humanidade desde tempos primordiais se tem visto obrigada a conviver com situações de risco, com a ocorrência ou a iminência da ocorrência de catástrofes de diversas ordens de grandeza e também de diversas tipologias, mas também é bem sabido que a humanidade, o ser humano, tem uma grande capacidade de adaptação a tudo o que vai acontecendo, independentemente de ser bom ou de ser menos bom. Neste caso, também não poderemos descurar aqui a questão da evolução do crescimento industriais, a par de outros setores de atividade, mas aqui esta questão acarreta uma grande intensificação, quer ao nível dos riscos, quer também ao nível dos danos produzidos, quando há alguma coisa menos boa, alguma situação que poderemos considerar como negativa, como nefasta, se verifica. Naturalmente que para conseguirmos atuar e para nos conseguirmos proteger e defender enquanto cidadãos, temos que ter ao nosso dispor uma informação fidedigna para que consigamos de uma forma muito fácil aceder e também consultar e compreender. Passando agora ao cerne da nossa apresentação, a questão do transporte de matérias perigosas no nosso país. Dar-vos nota que, efetivamente, em Portugal esta é uma atividade
bastante vincada, quer por via ferroviária, quer por via rodoviária. No caso aqui da questão do transporte por via ferroviária, esta mesma via apresenta uma grande extensão ao nível do país. E no que se refere ao transporte das matérias perigosas, temos que referir aqui a questão do transporte das zonas mais litorais para o interior do país e, em situação de emergência, destacar aqui a questão da dificuldade de acessos que os meios de socorro e que os operacionais que vão intervir têm em grande parte destes mesmos traçados da via da ferrovia. A questão do transporte das matérias perigosas é uma atividade que, enfim, se apresenta com uma elevada complexidade e também com riscos muito substanciais envolvidos. Tem também agarrado a si aqui um grande volume de normativos técnicos e legislativos que estão muito claros, muito definidos e que todos os intervenientes em termos de operação conhecem, mas falta aqui a questão da transição desta informação, não de toda naturalmente, só daquela que fará falta para o cidadão, para que se consiga defender e atuar da melhor forma possível. Aqui ao nível do transporte das matérias perigosas pela via rodoviária, esta área de intervenção ainda abrange uma maior extensão do que por via ferroviária, como vimos anteriormente, e acresce aqui o facto da travessia de aglomerados populacionais de maior ou menor dimensão, com uma maior ou menor ocupação humana, mas que de facto existe e que não poderemos esquecer nem descurar. Destacar também aqui a questão do transporte, deste tipo de transporte para zonas mais de interior do país e também para a vizinha Espanha, e também com alguns pormenores e algumas situações que podem vir agarradas a essa mesma situação. Agora aqui na área do transporte das matérias perigosas, de facto o que gostaríamos de destacar, apesar de no nosso país não existir um historial de ocorrências significativas ou muito vincadas nesta área, independentemente de ser por via rodoviária ou ferroviária, o que de facto acontece é que uma situação de risco, um acidente que envolve o transporte de matérias perigosas pode acontecer a qualquer instante. E quando acontecer, se acontecer e onde acontecer, muito facilmente irá surgir uma situação com grande potencial de ameaça, quer para os cidadãos, quer também para o meio ambiente. Aqui não poderemos esquecer o desconhecimento generalizado que a maior parte dos cidadãos tem. Eu não diria apenas em relação ao transporte das matérias perigosas o que é que deve fazer e como é que deve atuar, mas em relação a todas as situações de risco, em relação a todas as situações em que seja necessário chamar o auxílio das forças de segurança ou das forças de socorro. Se associarmos a este fator de desconhecimento a lei de Murphy, onde aquele cenário que nós pensamos que nunca na vida irá acontecer, vai acontecer certamente algures no tempo e no espaço, e quando acontecer irá trazer consigo, agarradas a si, as piores consequências possíveis. E naturalmente que a conjugação de todos estes fatores não chamaria o first responder, mas para as pessoas que se deparam em primeira instância com essa situação, irá causar certamente muita angústia, muita dúvida acerca do que fazer. É neste sentido que surgiu uma ideia entre nós de criar uma plataforma digital que nós denominamos por Wikiriscos, onde se conseguisse agregar para além da questão da informação relacionada com o transporte de matérias perigosas por via rodoviária, todo um outro conjunto de informação que servisse para informar o cidadão acerca das formas de autoproteção, das medidas de autoproteção que deve tomar, que agrega todo o conjunto de informação que de certa forma existe, mas que está dispersa e de uma forma pouco articulada entre si, de uma forma clara, informação que seja considerada fidedigna, se possível for
associada a uma entidade que consiga garantir essa fidedignidade e essa robustez, digamos assim, que seja de fácil utilização e que também consiga abranger diversas faixas etárias. Aqui, naturalmente, que será o cidadão o ator principal, o destinatário principal e prioritário desta mesma plataforma. Gostaria ainda de dizer, peço desculpa por voltar um pouco atrás ainda, que este seria o nosso grande contributo para ajudar a melhorar aqui a questão da formação e informação da população em geral, do cidadão, e temos pensado, no esboço que fizemos até ao momento, incluir informação escrita, naturalmente, com pequenos guias que se possam vir a retirar, a introdução também de pequenos vídeos temáticos e todos eles muito focados para o cidadão. Claro que iremos ter por base documentação variada, gostaríamos de destacar apenas alguns dos documentos que surgem como grandes linhas de orientação, o marco de Sendai, as boas práticas que a própria União Europeia vai emitindo nas mais diversas áreas de intervenção, a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, uma questão muito importante e um documento muito importante que também gostaríamos de agarrar, que é o referencial da educação para o risco, este documento mais virado para a população estudantil, e portanto será este o esboço assim uma escala muito global daquilo que gostaríamos de vir a desenvolver. Em termos de conclusões, se assim poderemos chamar, gostaríamos, como já reconhecemos em primeira instância, de facto esta é uma falha que existe, é um hiato que nós temos no nosso país, a questão da informação muito dirigida e muito direcionada para o cidadão, e naturalmente que em termos de ambição que nós temos relativamente a este projeto é precisamente o de conseguirmos contribuir de uma forma ativa e proativa para a informação e formação do cidadão em geral. A questão que já foi referida da abrangência de diversas faixas etárias e, acima de tudo, também a questão da promoção da resiliência das comunidades. Para finalizar, e uma vez que já estamos aqui em cima do tempo limite, gostaríamos de pegar em parte do vosso slogan e dizer que efetivamente gostaríamos de lançar aqui uma semente para o futuro, porque agir hoje irá certamente proteger o amanhã. Muito obrigada a todos e desejar mais uma vez a continuação de um bom trabalho, de uma boa jornada de trabalho a todos. Muito obrigada. Agradeço a todos a vossa participação aqui nesta sessão temática sobre educação e riscos. Acabámos de ouvir a partir da última comunicação, na medida em que haviam aqui duas comunicações que seriam realizadas pela professora da Universidade de São Paulo, a doutora Carla Sousa, mas entretanto ela não veio aqui ao nosso webinar 2, portanto eu aqui daria a palavra a quem quiser colocar questões, portanto não recebemos aqui questões no Q&A ou no bate-papo, que é a secção aqui no Zoom, uma secção aqui em baixo que vocês têm acesso. Se vocês repararem no Zoom, na parte de baixo tem aqui uma série de botões onde podem clicar, sendo que dois deles são o Q&A e o bate-papo. E aí podem colocar as vossas questões ou, se preferirem, ligarem as vossas câmaras e o vosso microfone e intervir, porque agora é a hora mesmo a hora do debate e das questões. Ou se alguém, por outro lado, não é? Enquanto aguardamos por questões, se alguém, por outro lado, pretender aqui fazer uma extensão às vossas apresentações, estejam à vontade. Portanto, se quiserem acrescentar mais detalhes sobre aquilo que apresentaram. Penso que, de qualquer forma, terminamos aqui com uma chave de ouro, que é o agir hoje irá proteger o amanhã, não é? Tendo em conta que é a educação para os riscos, que é crucial neste momento e sempre. Agir hoje irá proteger o amanhã é uma chave, uma frase de ouro, neste caso na temática da educação para os riscos. Se não pretenderem, entretanto, fazer mais questões, terminaria a sessão.
Já ok. Dr. José António Souto Pinto, tinha aqui alguma questão? Não, Agora já o ouvimos. Eu estou acompanhando. Ok, temos então aqui uma questão da doutora Carolina Vieira Caldeira Almeida, que diz o seguinte: gostaria de saber um pouco mais com os doutores Andreia Cristina, Sérgio e Patrícia, como ocorreu a preparação com os professores para trabalharem em sala sobre o tema desastre com os alunos. Portanto, doutores Andreia Cristina, Sérgio e Patrícia, peço que liguem então os vossos microfones para poderem falar e a câmara de vídeo, se possível, para que possam responder aqui à questão. Já estou aqui a ver a doutora Andreia. Posso repetir a questão, então? Como ocorreu a preparação com os professores para trabalharem em sala sobre o tema desastre com os alunos? Doutora Andreia. Então, vocês me ouvem bem? Pode falar. Isso. O trabalho na Secretaria da Educação, como o professor Sérgio explicou na apresentação, ele é direcionado para professores coordenadores que atuam em diretorias de ensino, em regionais, né? Nós temos 91 diretorias de ensino no estado de São Paulo. Então, esse trabalho que é feito pelo órgão central, junto com os parceiros, né? Ele é feito um trabalho formativo que depois, nas regionais, vai ser multiplicado e levado para as escolas que pertencem àquela diretoria de ensino. Então, a gente trabalha no sentido de formação em rede, né? Para que, sim, a gente tenha ações que são voltadas, como o curso da Defesa Civil, que também foi apresentado, e por meio de uma plataforma virtual, os alunos têm acesso. Esse acesso, por enquanto, ele está suspenso, mas ele vai ser reativado. E temos ações que são em locos, que são presenciais na escola, como, por exemplo, a campanha Aprender para Prevenir, que tem ações diretas com os estudantes. Então, a gente tem várias linhas de formação, e seja com o estudante, com esse professor coordenador, e com as equipes gestoras e professores na escola. A gente tem, nessas diretorias de ensino, esses professores que são coordenadores, que são os nossos pontos focais, que são os nossos articuladores nas suas regionais. Eu estou à disposição para outros esclarecimentos, mas a formação em rede é uma das principais formas de se chegar a esse professor. Passa a palavra. Muito obrigada, doutora Andreia Cardoso. Já temos aqui a resposta de quem fez a questão, a doutora Carolina Almeida, que compreendeu então a sua resposta. Gostaria também aqui de acrescentar o comentário da doutora Carla, que nos diz que era muito importante que houvesse financiamento para se fazer os estudos de monitorização para conseguirmos decidir o planeamento adequado. Isto aqui um comentário que foi feito em relação às vossas sessões também. Vamos então dar por encerrada a sessão sobre educação e risco e agradecer a todos os participantes as vossas comunicações. Tivemos aqui a doutora Carla Sousa, que não conseguiu vir então à nossa sessão e por isso terminamos esta sessão mais cedo. No entanto, agradeço a todos a vossa participação e notifico-vos que de seguida vamos ter um intervalo das 16 às 16h30, neste caso será até às 16h30, será aqui um intervalo maior, e depois a partir daí começam então sessões paralelas de painéis temáticos no webinar 1, que está a ser transmitido a partir do Teatro Paulo Quintela, aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Será transmitida então a temática riscos ambientais. E no webinar 2, através do link de acesso, poderão assistir aos riscos hidrológicos. Portanto,
encontramos por aí. Entretanto, tenho aqui também a indicação no chat de que a doutora Andreia está disponível para esclarecer outras questões que vocês tenham através do seu e-mail que ela disponibilizou aqui no chat. De qualquer modo, como eu vos disse também no chat, no livro de resumos que tem, para quem está a assistir presencialmente, tem aqui em modo físico, para quem está a assistir virtualmente, deixei-vos o link no outro comentário. E nesse livro de resumos vocês têm os diversos e-mails das pessoas participantes e, portanto, a partir daí podem enviar diretamente as vossas questões para os participantes. Agradeço a todos mais uma vez a vossa participação e dou por encerrada a sessão temática.